você está sintonizado no programa Encontros da TV Senado. Nós estamos aqui num stand da TV Senado, da primeira conferência do desenvolvimento CODE, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Está aqui conosco o Dr. Cláudio Langoni, que é consultor do Ministério do Esporte. Nós vamos iniciando a falar, muito obrigado pela sua presença no stand da TV Senado. Queria começar com a nossa conversa com a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Quer dizer, de que forma essas grandes obras de infraestrutura podem alterar a questão da preservação ambiental? Eu acho que nós temos um belíssimo desafio pela frente, que é o fato de que, uma situação única nos últimos anos no mundo, o Brasil tem, daqui até 2016, o Brasil vai sediar pelo menos um grande evento por ano, pelo menos 6 grandes eventos globais, né? Incluindo destacadamente aí a Rio+20 em 2012, que é a cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, 20 anos depois da ECO 92, a Copa 2014 e a Olimpíada em 2016. Então, é um momento em que o mundo vai estar olhando muito para o Brasil, nós vamos ter presença de muito turista estrangeiro aqui, que vem para esses eventos, nós vamos atrair outros eventos associados a isso, e, portanto, é uma ótima oportunidade para o Brasil se mostrar para o mundo, né? E se mostrar para o mundo num momento em que o mundo vê o Brasil com muito interesse, em que o Brasil se mostra com a sua diversidade ambiental, cultural, social, gastronômica, né? E que nós teremos então uma bela oportunidade de mobilização da sociedade brasileira em torno desses eventos e uma oportunidade que esses eventos tragam investimentos em infraestrutura que vão melhorar a condição de vida nas cidades, como obras de mobilidade e circulação, novos aeroportos, novos estádios, terminais portuários, obras de saneamento, né, que vão melhorar as cidades para a Copa, mas que vão ficar como legado depois da Copa e da Olimpíada, né? E também uma belíssima oportunidade para nós trabalharmos questões como a da sustentabilidade, que são questões de mudança de valores e que o Brasil, pela sua liderança global nessa área ambiental, pelo fato de que em 2012 nós vamos estar entrando aí com o novo regime global de mudanças climáticas, o Brasil tem a obrigação de fazer bonito nessa área da sustentabilidade e tem todas as condições para isso. O senhor acha que esse tipo de eventos assim, grandes, de grandes proporções, atrai grandes volumes de turistas, né? O Brasil vai ser invadido, 600 mil turistas só na Copa. Quer dizer, isso não, vamos dizer assim, o fato de o Brasil não ser um país, vamos dizer, atualmente extremamente está envolvido em questão de desmatamento, está envolvido em questão da emissão de gases. Quer dizer, como é que o senhor vê esse contraste da chegada desses 600 mil pessoas aqui e desse impacto que eles vão ter com essa grande coisa ambiental do Brasil, essa grande questão ambiental que não está resolvida? Eu vejo como uma grande oportunidade. Por exemplo, nós temos sérios problemas de mobilidade e circulação nas cidades brasileiras. Os investimentos que estão previstos para a Copa e para a Olimpíada, eles são investimentos que, em geral, vão melhorar bastante a matriz de circulação e transporte nas cidades, com BRTs, com VLTs, com estratégias de mobilidade sustentável nas cidades. Eu acho que nós temos belas oportunidades e nós temos que ter, obviamente, capacidade para saber absorver os elementos positivos da vinda de grandes eventos e de geração de negócios, inclusive, porque essas pessoas vêm, elas vão consumir no Brasil, elas vão se hospedar em hotéis, elas vão comer em restaurantes, elas vão fazer passeios turísticos. Então nós temos que ter roteiros ecológicos para oferecer, mostrar os nossos parques, né? E a Copa ela tem um diferencial em relação a esses outros eventos, porque a Copa é o único desses eventos que é descentralizado, que ocorre em 12 cidades-sede. As 12 cidades-sede são demonstrativas da biodiversidade brasileira. Nós vamos ter todos os biomas brasileiros nessas 12 cidades. O Pampa, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, né, e a Caatinga. Então é uma oportunidade de mostrar para um estrangeiro que só enxerga o Brasil como Amazônia e que tem a imagem de que o Brasil está desmatando, que o Brasil tem essa diversidade e que tem essa riqueza natural, essa atratividade natural. Para isso nós vamos ter que ter parques estruturados para poder receber adequadamente essas pessoas. Vinculado a isso,
nós temos uma diversidade cultural fantástica. Agora, há preocupação com a questão educacional? Porque, por exemplo, essas Sem pessoas... dúvida, porque não adianta, e é nesse sentido que o Ministério do Esporte está desenvolvendo a agenda de sustentabilidade da Copa 2014, não adianta você ter políticas governamentais voltadas à sustentabilidade se você não tiver a participação efetiva das pessoas. Porque nós temos aí uma estratégia voltada à certificação ambiental dos estádios. Nossos estádios vão ser estádios verdes. Inclusive, 3 dos 12 estádios devem ter painéis solares fotovoltaicos no teto, gerando energia solar, né? Vamos ter eficiência energética, vamos ter reaproveitamento da água de irrigação, da água da chuva para irrigação dos gramados, recirculação dessa água, né? Nós vamos ter um projeto chamado Copa Orgânica, que vai amplificar muito a produção de orgânicos no Brasil e vai oferecer orgânicos para as delegações, para os hotéis, para os restaurantes, alimentos orgânicos, que depois vão ser internalizados no mercado brasileiro, vão permitir que o brasileiro possa comprar orgânico mais barato, porque todo mundo gostaria de consumir orgânico, mas o orgânico ainda é caro e pouco, né? Nós vamos ter esse projeto dos parques, nós vamos ter projetos voltados à área de reciclagem. Você imagine estádios que vão receber 60 mil pessoas dentro dos estádios e mais as fanfests, que são áreas ao ar livre, onde vai ter a transmissão dos jogos. São eventos que podem gerar um grande volume de resíduos. Agora, nós podemos fazer disso uma oportunidade de trabalhar a inserção dos catadores de materiais recicláveis, levar esse material que vai ser gerado, deixar de ser resíduo e ele ser reciclado, ser reaproveitado, e ter políticas de inclusão social vinculadas a isso, ter o envolvimento das comunidades que moram perto dos estádios com esses projetos, ter centros de educação ambiental dentro dos estádios para trabalhar com as crianças, enquanto o estádio, desde a construção do estádio até a Copa do Mundo, porque o futebol é um elemento muito mobilizador da sociedade brasileira. Diferente de outros países, como a própria África do Sul, em que o futebol não é um esporte de destaque, no Brasil o futebol é um elemento que mobiliza todas as classes sociais. Então nós temos que aproveitar esse potencial de mobilização que o futebol tem para mobilizar as pessoas, para que elas se sentirem elas terem um sentimento de pertencimento em relação, assim, a Copa não é uma coisa do governo do Brasil, a Copa é uma coisa do Brasil, do país Brasil, né? E nisso também trabalhar essa coisa da mudança dos valores de maneira que depois do evento esses valores fiquem e que os projetos prossigam. Então a ideia, por exemplo, de que nós tenhamos até a Copa do Mundo sistemas de coleta seletiva organizados em todas as 12 cidades-sede. Ela, depois da Copa, vai prosseguir, é um serviço público que vai ser oferecido à sociedade, que precisa de investimento do governo e precisa da participação ativa das pessoas, porque se a pessoa não separar o lixo dentro de casa e largar já separado para o lixeiro, o sistema de coleta seletiva não vai funcionar. Então isso é educação. O senhor falou na sua conferência na questão do desenvolvimento e do conflito gerado pelo processo de desenvolvimento, principalmente com relação à agressão ao meio ambiente. E nós vivemos recentemente, pela construção de Santo Antônio, de Giral, Belo Monte, vivemos intensamente através da mídia esse conflito. Quer dizer, há como conciliar um país como o Brasil, que precisa de crescer, precisa de desenvolvimento, de levar o desenvolvimento para regiões distantes e regiões que estão completamente carentes de quase tudo. Há como se construir infraestrutura, de como levar o desenvolvimento, conciliando com esse interesse de preservar o meio ambiente? Nós temos obrigação de fazer isso. A contradição, ou crescimento ou preservação, é uma contradição da década de 70. Nós estamos vivendo em plena emergência do paradigma climático. O cidadão comum consegue perceber que se a gente não alterar o nosso padrão de desenvolvimento, as consequências já estão acontecendo, com catástrofes naturais, com prejuízos para as culturas agrícolas, inclusive com prejuízos para o turismo, com consequências econômicas muito evidentes e mensuráveis, né? Então, meio ambiente e desenvolvimento no Brasil ainda vivem no que a gente chama de entre tapas e beijos. Nós precisamos resolver essa contradição, nós temos capacidade para isso, encontrar um núcleo de racionalidade que permita fazer com que se resgate a verdadeira dimensão da sustentabilidade. A verdadeira dimensão da sustentabilidade combina desenvolvimento econômico, inclusão social, nós somos um país ainda muito desigual, e sustentabilidade ambiental,
porque nós somos o país com o maior patrimônio natural do planeta. E esse é um grande patrimônio de riqueza do Brasil em termos econômicos. Nós, portanto, Se mais há algum paradigma temos para que isso? saber combinar essa questão. Eu acho que uma chave, o governo tem um papel central nisso, e uma das principais chaves é a retomada da ideia de um planejamento das políticas do desenvolvimento com uma visão de médio e longo prazo no Brasil. E de um Ministério do Planejamento ou um órgão que faça esse trabalho, Não cuide só de que orçamento, possa né? conjugar as diferentes visões setoriais da agricultura, da energia, do meio ambiente, colocá-las todas na mesa e orientar tecnicamente a tomada de decisão. Isso está fazendo muita falta no Brasil, embora o Brasil esteja avançando muito, mas eu acho que se a gente não retomar essa dimensão do desenvolvimento, nós não vamos conseguir avançar no rumo da sustentabilidade. É justamente essa a importância desta primeira conferência de desenvolvimento que o IPEA está promovendo. E o seu Encontros fica por aqui. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo Dr. Cláudio Langoni, que é consultor do Ministério do Esporte. Agradecemos a você de casa que nos acompanhou e até o próximo programa. Até lá.